Boa tarde, meu nome é Rildo, eu trabalho no CAIS, que é o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da RNP, e eu vou comentar um pouco sobre um projeto que a gente desenvolveu lá, que é a implementação de uma rede de sensores nas universidades, nos órgãos públicos que são clientes da RNP. Aqui uma breve agenda sobre algumas coisas que eu pretendo abordar. A RNP, né? O Yuri, que trabalha lá comigo, apresentou hoje cedo um outro trabalho nosso. Então, não vou entrar muito nos detalhes, mas a RNP ela foi uma instituição criada para construir infraestrutura de internet acadêmica no Brasil. A gente tem a internet comercial e a RNP é responsável pela internet acadêmica em todo o Brasil. A gente conta com pontos de presença em todos os estados brasileiros. Aí. A gente tem também um trabalho na América Latina, temos diversos enlaces aqui, onde a gente interliga também, fornece link para alguns países da América Latina, inclusive para os Estados Unidos também. Bom, o que é o CAIS, né? O CAIS ele é um CSIRT de coordenação. A gente atua desde 1997, aí já temos quase 20 anos, aí vamos completar o ano que vem 20 anos. A gente atua na resolução, prevenção de incidentes de segurança, além de elaborar, promover e disseminar boas práticas de segurança. Na RNP, na própria RNP, e também em todas as instituições que estão conectadas à rede IP. Bom, um pouquinho sobre o projeto que a gente criou, pessoal. A gente tem aí um grande link na RNP, muita coisa mesmo. Atualmente, a gente tem uma capacidade integrada de 345 gigabits por segundo. É muita coisa mesmo. A gente interliga 1.237 campos de organizações usuárias, sejam eles IFES, unidades de pesquisa e universidades federais. Todas as universidades federais são clientes da RNP, estão conectadas, possuem um link e estão conectadas à RNP. O nosso ambiente ele é altamente diversificado em redes, tecnologias e maturidade de segurança. A gente tem, como eu disse para vocês, em todos os estados do Brasil, a gente tem o que a gente chama de pontos de presença. Então, a gente tem um representante da RNP, um ou alguns representantes da RNP que estão nesse ponto de presença e que distribuem, são responsáveis por distribuir esse link que chega até o Estado para todas as instituições que são clientes ali da RNP. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o POP São Paulo, e esse POP São Paulo ele distribui a internet para diversas universidades que a gente tem aqui no estado de São Paulo, como, por exemplo, a UFSCar, a UFABC e outras federais que a gente tem por aqui. E a gente tem também um nível de maturidade de cada uma dessas instituições, ele é muito diferente. A gente tem universidades aqui no estado de São Paulo que têm uma maturidade muito grande de segurança, que contam com bastante pessoas para atuarem em incidentes de segurança. Você tem grupos formados. A USP, por exemplo, tem o CSIRT formado. Mas, se você pega outras instituições menores, elas não têm um grupo de segurança específico para realizar essas questões quanto a incidentes de segurança. Então, a gente viu que a gente tem muita coisa para ser feita e muitos incidentes de segurança. A gente tinha um problema, que era a questão do seguinte, a gente tinha diversos tipos de incidentes. A gente tinha ataques de negação de serviço, tínhamos máquinas infectadas, que eram nos reportados por parceiros ou que a gente identificava, mas a gente não tinha uma análise mais profunda do tráfego que passava exatamente ali na instituição, conhecia melhor o funcionamento da instituição. Isso, para a gente, era um problema. Então, a gente acabou fazendo o quê? Vamos analisar melhor, vamos criar alguma coisa para que a gente consiga analisar todo o tráfego que está passando ali na instituição, antes dele chegar no roteador que sai para a internet. Porque depois, quando ele chega ali, a gente acabava enviando algumas notificações para os responsáveis das instituições, mas
devido à questão de NAT, devido a outras questões, devido à própria quantidade de pessoas para lidar com esses incidentes de segurança e conhecimento, a gente não tinha retorno. Muitas vezes a gente não recebia retorno nenhum dessas pessoas nas universidades. Então, a gente pensou em algumas formas de melhorar a nossa atuação junto às universidades. Aí a gente sentou, raciocinamos bastante, pensamos bastante. A equipe, antigamente, era 3 pessoas, agora a gente está em 2 apenas. E aí a gente resolveu criar um sistema de sensores para que a gente conseguisse ajudar melhor as instituições e monitorar melhor os incidentes de segurança lá. Bom, o objetivo era criar uma rede de sensores na rede acadêmica. Aí a gente teve que obedecer a algumas premissas, pessoal, porque, como eu disse para vocês, a gente tinha a questão que, nas universidades, a gente não tem, algumas vezes, pessoas que estão dedicadas somente à questão de segurança. A gente tem, muitas vezes, pessoas que têm que fazer diversas coisas. Tem alguns casos, inclusive, onde a pessoa é professor na universidade e é o responsável por segurança na universidade. Então, a pessoa não consegue dar conta. Em outras vezes, a gente tem uma questão que a pessoa é analista de segurança, ela toma conta da infraestrutura, de cabeamento da instituição e também tem que dar suporte para os alunos, tem que tomar conta da parte de segurança e fazer diversas atividades. E aí isso acabou sendo uma questão que a gente levou bastante em consideração. Ela tinha que ser plug and play escalável, porque, como eu comentei, a gente tem clientes ao redor no Brasil todo. Então, a gente precisava fazer o quê? A gente pensou em, inicialmente, fazer um projeto piloto com poucas instituições para a gente identificar os problemas que a gente tinha e, com base nisso, a gente escalar isso facilmente, sem ter que ter muito trabalho, porque, como eu disse também, a equipe é pequena. Depois disso, a gente queria que isso fosse de fácil administração, ou seja, para a gente, por mais que a gente coloque, a gente tem 1.200 instituições pensando em colocar um sensor em cada instituição, no mínimo, que seriam 1.200 sensores, a gente queria que tivesse uma interface que fosse facilmente gerenciada, onde permitisse que a gente controlasse tudo da forma mais simples possível. E também obedecendo, obviamente, questões de software livre, né? Todo mundo aí está passando por uma questão de recurso financeiro escasso, então a gente também não é diferente. E a gente optou também por usar software livre porque foi uma ferramenta que foi desenvolvida internamente. Então, se a gente pegasse alguma coisa comprada, seria muito mais difícil para personalizar e para atender às nossas necessidades e o que a gente esperava. Então, a gente optou por usar software livre. Aqui algumas das tecnologias que a gente utilizou para desenvolver isso daí. Ele foi feito baseado em Linux. A gente pegou uma distribuição Linux, instalou o Suricata, fez diversas customizações nele e que nos permitem usá-lo como IDS, só que a gente usa ele personalizado. A gente pegou o Suricata, que é um IDS, e fez algumas adaptações para as nossas necessidades, algumas melhorias. Aí a gente utilizou PHP para fazer uma interface administrativa, que é onde a gente faz a administração de todos os sensores. A gente utiliza um banco de dados MySQL, o Apache também, responsável por ser nosso servidor web, e Shell. A gente teve uma programação também em Shell, algumas coisas que a gente precisava pegar de log do Suricata e que o Shell nos atendeu perfeitamente por enquanto. E a gente tem uma questão que, obrigatoriamente, tem que ser uma máquina virtual. Até o momento, a gente não tem essa necessidade, a gente não pensou em colocar isso como sendo uma máquina física. Então, a gente gera uma imagem, onde essa imagem é disponibilizada para os nossos clientes. Para quê? O que a gente pensou dessa forma? Facilita bastante o gerenciamento, a gente não precisa chegar na instituição e falar para eles, aloquem uma máquina aí que vocês têm, na instituição para a gente, façam isso, aquilo, a sua máquina tem que ser essa configuração. A gente pensou em fazer o quê? Vamos gerar uma imagem, e essa imagem vai ser enviada para vocês, e aí, conforme essa imagem for enviada para vocês, vocês simplesmente carregam ela no seu sistema que você utilizar para virtualização, pode ser o Xen, pode ser VMware, pode ser outros aí, e
não há a imagem que a gente gera, ela funciona em qualquer um. A gente não teve problema, né, por enquanto. A gente testou testamos em VMware, testamos no Xen, e não apresentou problema nenhum. E, por enquanto, está tendo um ótimo resultado, sem problema algum quanto a isso. E todo feito em software livre. Como que ele funciona, basicamente, pessoal? A gente tem os sensores, como eu disse, eles estão espalhados por diversas instituições e organizações, que são clientes da RNP, e a gente tem um master, que a gente chama. Então, assim, todas as detecções, o Suricata, ele roda em cada um desses sensores. A gente faz uma análise do tráfego que essa instituição recebe, que essa instituição envia ou recebe, e se alguma das regras baterem no Suricata, a gente utiliza as regras da Emerging Threads, se alguma regra bater, ele gera um evento e notifica isso para o master, informando o master sobre aquele incidente de segurança. E aí a gente faz um outro tratamento também além de deixar isso no master, a gente envia uma notificação de incidente para a organização, através de um sistema que a gente já desenvolveu no passado, onde todas as instituições que são clientes da RNP, elas conseguem fazer uma gestão através de uma interface web dos incidentes de segurança e das vulnerabilidades que elas possuem. Então, a gente aqui simplesmente faz o quê? O sensor ele envia todos os dados para o master, que, nesse momento, é mais para o CAIS analisar o que está acontecendo no ambiente da instituição, e o sensor também envia o que ele identifica para o SGIS, que é o nosso sistema de gestão de incidentes de segurança. Aqui algumas interfaces dele. A primeira interface, essa aqui em cima, é uma interface da administrativa, que é a do master, onde ele me mostra diversas informações. Aqui ele vai me mostrar quem são as principais instituições e os principais eventos que elas possuem, para que eu tenha uma visão disso. E mais alguns outros dados que depois eu vou mostrar para vocês. E embaixo é a interface de configuração do sensor. Então, o que acontece? Para a instituição, é muito simples, é muito intuitivo para ela fazer essa configuração do sensor dentro da rede dela. Ele simplesmente baixa a imagem e, quando ele faz login no Linux, ele tem essa interface aqui, onde ele configura a rede, configura o DNS e tem algumas outras questões para ele reiniciar o serviço. Tem uma questão para ele gerar uma chave, que vai ser essa chave, um dos parâmetros que a gente vai usar para garantir que ele realmente é quem ele diz ser. Então, é muito simples aqui, muito intuitivo mesmo, e o usuário a gente restringiu. Então, por exemplo, ele não consegue logar na máquina, não consegue obter nenhum shell para ele. Nenhum usuário tem permissão para executar shell. A gente colocou essas questões para questões de segurança. A gente inibiu qualquer tipo de coisa para o usuário fazer. Então, ele simplesmente, toda vez que ele loga na máquina, ele simplesmente tem essa interface aqui para ele. Ele não consegue fazer mais nada. O sensor, o master, qual que é a principal função do master, que é quem controla todos os sensores na rede acadêmica? Quais são as principais funções dele? A primeira delas é gerenciar os sensores e instituições. A gente tem uma visão, quando a gente acessa o master, a gente consegue saber quais sensores estão fora do ar, quais geraram os mais eventos, quais são os principais tipos de eventos que a gente está tendo na rede acadêmica e diversas outras coisas. A gente tem uma outra questão, que é a questão de atualizações. O que acontece? Quando a gente desenvolveu ele, a gente sabia que a gente ia ter que fazer uma questão de updates. Então, como todo sistema, ele tem bugs. Então, a gente sabia que, provavelmente, a gente ia precisar atualizar o sistema, e a gente não podia simplesmente falar, a imagem 1 que a gente gerou, ela tem um bug, agora na imagem 2 eu vou te mandar um link para você baixar uma nova imagem e e subir de novo o sensor aí. Isso não fazia sentido. Então, a gente tem uma parte que é a questão de gerenciamento das atualizações, onde a gente controla todas as atualizações do sistema. Sejam elas atualização de versão, atualização de regras. Por exemplo, a Emerging Threads está sempre divulgando regras novas. Está sempre surgindo incidentes diferentes, sempre surgindo botnets diferentes, IPs de controladores de botnets diferentes. Então, a gente tem tudo isso lá.
A gente tem uma questão também de blacklist, a gente tem uma questão de atualizações também específicas de regras que o CAIS identificar, que são pertinentes a ele, que não tenham na Emerging Threads, a gente pode colocar essas regras dentro do sistema. E tem diversas outras questões de atualização que a gente consegue fazer também. Tudo que é relacionado a atualizar os sensores, a gente consegue fazer através do master. Inclusive, se eu quiser atualizar ele, a versão dele, eu estou rodando, por exemplo, o Debian versão 5, eu quero atualizar ele para outra versão, para a versão mais nova. No caso, a gente está usando o Ubuntu. Então, toda vez que sai alguma atualização, a gente atualiza essa versão do Ubuntu. A gente começou com a 12, já estamos com a 16. Então, sempre que sai alguns updates de segurança, a gente atualiza o sistema. E isso é transparente para o cliente. Ele não percebe esse tipo de coisa. Temos uma outra questão, estatísticas do sistema geral e dos sensores. Como eu disse, ele mostra todos os incidentes de segurança, se está online, se está offline, há quanto tempo está offline, quais são os principais tipos de evento, e assim por diante. Classificação das atividades maliciosas, se elas são mais entrantes ou saintes, que tipo de atividade maliciosa a gente está tendo mais lá. Basicamente, é a administração geral do sistema, resumindo. Resumindo, ele faz a administração toda do sistema. O sensor que está instalado na instituição, ele é um sistema burro. Ele simplesmente detecta os incidentes que estão passando ali na rede e reporta tudo isso para o master. Bom, o sensor, o que ele faz? A interface dele é friendly user, como eu mostrei para vocês ali. O usuário simplesmente acessa aquela interface e faz o cadastro de redes, de DNS e de outras coisas mais. É plug and play, então, ou seja, ele recebe a imagem, ele recebe um link para baixar a imagem, baixa essa imagem, carrega ela no sistema que ele utiliza de virtualização e pronto, está perfeito. Exige pouco conhecimento técnico. Como eu disse para vocês, tem muitas instituições que têm pessoas que estão extremamente capacitadas. Porém, tem outras menores, a gente atende, como eu disse, a gente atende o Brasil todo. Tem lugares mais remotos, onde a pessoa que que controla essa parte de redes é uma pessoa que tem pouco conhecimento. Então, a questão de fazer qualquer configuração do sensor é muito simples. Como eu disse, é simplesmente colocar endereço IP, DNS e gerar e inserir uma chave no sistema. Algo muito simples mesmo. Outra questão, envio das detecções por e-mail, como eu comentei com vocês. Ele envia todas as detecções dele para o master, para nosso registro e para nossa visualização e entendimento do CAIS, e também envia tudo isso por e-mail para o SGIS, que é o nosso sistema de gestão de incidentes, onde a instituição depois vai poder visualizar o que está acontecendo na rede dela. Envio de dados estatísticos de status, como eu comentei, o sensor ele envia se ele está quantos pacotes por segundo ele está pegando, qual foi o tráfego diário dele, quantos pacotes por dia ele pegou, quais são os principais tipos de detecções que ele fez, e assim por diante. Solicitação de atualizações. Ele fica, de tempos em tempos, ele fica procurando no master para saber se tem alguma atualização. Como eu disse, às vezes a gente tem atualização de sistema, atualização de segurança, atualização de regras, e então a gente coloca umas regras no crontab, que de tempos em tempos ele vai lá e busca isso para saber se ele tem que ser atualizado ou não. E como que é feita essa conexão? A gente utiliza HTTPS para fazer essa comunicação entre o sensor e o master, e também temos um recurso de autenticação. Todo sensor, além dele, obrigatoriamente, a gente faz um controle manual dele, toda vez que a gente adquire, vamos dizer assim, toda vez que a gente coloca um sensor novo no ar, essa instituição que vai fazer parte da nossa rede ali de sensores, ela nos envia o endereço IP que ela vai utilizar no sensor e a gente gera uma chave para ela também. Então, a gente controla com base no endereço IP e mais uma chave que a gente passa como parâmetro para que todas as vezes que ocorrer essa comunicação, a gente garantir que ele está usando aquele IP e mais aquela chave.
Aqui são alguns tipos de atualizações que eu comentei um pouco com vocês. A gente tem as regras gerais, que a gente consegue fazer atualização, que são as regras da Emerging Threads, como eu disse. Basicamente, são as regras básicas que a gente tem no sensor. Então, o sensor, toda vez que a Emerging Threads detectar que existe um incidente de segurança, a gente fez um tuning, também é importante dizer isso, a gente fez um tuning nisso, no projeto piloto, porque nem sempre o que a Emerging Threads identifica como sendo um incidente de segurança para eles, necessariamente pode ser para a gente, como, por exemplo, acesso à rede Tor. Para eles identificam como algo que é um incidente de segurança. E para a gente não faz sentido a gente dizer isso, principalmente que a gente está no ambiente acadêmico. E todo acesso à rede Tor, ele não é necessariamente malicioso. Muito provavelmente seja, mas não obrigatoriamente é. Então, a gente tem essas regras que a gente pega da Emerging Threads e a gente faz um tuning. A gente fez um tuning delas e hoje a gente tem algo já bem limpo, bem sem falsos positivos no momento. A gente tem as regras customizadas, que são regras específicas do CAIS. Às vezes a gente identifica alguma coisa, a gente vê nos nossos monitoramentos que a gente tem alguns IPs de controladores de botnet ou alguma regra específica que é um incidente de segurança, e a gente coloca isso também no master para que ele envie isso para o sensor e os sensores passem a identificar. A gente tem as questões de exceções de regras, que é o quê? Como eu comentei, às vezes a gente precisa desativar algumas regras, que nem o caso da rede Tor, que eu disse. Blacklist de URLs, a gente tem uma parceria com o APWG, acho que algumas pessoas devem conhecer, eles fornecem se você entrar em contato com ele, fizer uma parceria, eles fornecem alguns links para vocês de phishing sites, e a gente usa isso no sensor. A gente tem esse recurso implantado lá, onde a gente pode colocar algumas URLs que sejam maliciosas, que sejam utilizadas para fim de phishing, e toda vez que for pego um tráfego para aquela URL, vai ser gerado um incidente de segurança. Temos a questão também de... o catálogo de fraudes é um serviço do CAIS, onde a gente tem também algumas fraudes que utilizam alguns phishings, e aí a gente coloca também algumas URLs ali, é possível fazer isso. Temos a questão de blacklist de IPs também. A gente tem diversas pessoas, diversas organizações que disponibilizam blacklist de IPs. A gente tem a nossa também, que a gente pega de alguns incidentes de segurança que a gente identificou no CAIS. E aí a gente coloca isso também no sensor e o sensor passa a identificar aquilo como sendo um incidente de segurança, porque aqueles IPs obrigatoriamente são IPs de controladores de botnet. A questão de atualizações tem a questão de redes também, porque o que acontece? Muitas vezes a organização pode mudar a rede dela. Então, quando ela muda essa rede, o que vai acontecer? A gente tem que fazer uma atualização dessas redes no nosso sistema, porque, senão, a gente não vai conseguir mais identificar aqueles incidentes de segurança ali. Então, a gente consegue fazer isso também. E atualizações de sistema. Como eu disse para vocês, às vezes a gente tem alguns bugs no sistema que a gente não precisa necessariamente gerar uma nova imagem e enviar para a organização. A gente simplesmente faz essa atualização, coloca isso no master, e quando os sensores forem se comunicar novamente com o sensor, ele vai identificar que ele tem que fazer uma atualização. Aqui são alguns screenshots que eu trouxe para vocês do master. Aqui a gente tem uma questão, basicamente a interface dele é simples, não tem nada demais, até porque também tem que ser dito uma coisa. O CAIS que foi desenvolvido, a gente não tem desenvolvedores lá, né? A gente não tem pessoas que são especialistas em desenvolvimento. A gente tem analistas de segurança que têm um pouco de conhecimento em programação. Então, não esperem ver, por exemplo, uma estrutura de dados complexa no código-fonte, porque não vai ter algo tão sofisticado assim. A gente tem lá, tomamos os cuidados necessários, mas não necessariamente a gente vai encontrar como se fosse um código tão bem feito quanto feito por desenvolvedores, né? Mas ele está muito bem, e ele está se mostrando, a gente já está com mais de 1 milhão de eventos cadastrados, e o banco de dados e o sistema está se mostrando bom. Aí a gente tem essa interface dele, que é a principal, onde ele me mostra quem são os principais sensores,
quais são os principais incidentes, e aqui onde ele gera alertas, onde ele informa para mim se tem algum sensor offline ou não. Aqui a gente tem uma outra questão aqui embaixo de cadastrar um sensor, de ver alguns relatórios que ele gera, e aqui a gente tem algumas interfaces dele. Coloquei algumas aqui. Essa daqui é uma bem interessante, que é a questão de regras. Aqui eu estou fazendo uma atualização especificamente da Emerging Threads, estou atualizando as regras gerais dele, mas eu tenho as opções, como eu disse para vocês, de fazer todas aquelas outras atualizações. Eu simplesmente faço um upload do arquivo. Aqui é um screenshot do Engine, como eu disse para vocês, é muito simples. Ele vai lá e configura o sensor. Aqui ele tem um menu onde ele consegue especificar o primeiro item, o endereço IP, e informar alguns outros detalhes. E a gente tem a questão de selecionar a interface coletor. O que acontece? Ele deve prover 2 endereços IPs para a gente. Um endereço IP que será usado para administração e outro endereço IP que será usado para receber o port mirror. Uma coisa que eu acabei não comentando. Mas os dados que o sensor recebe, eles são os dados enviados de um port mirror. Então, a gente pega os dados do switch core dele, por exemplo, e esses dados do switch core são repassados para a interface do sensor. Isso acaba não comprometendo a estrutura de rede dele, ele não compromete, não gera gargalos na rede dele, porque ele vai simplesmente pegar aquilo que está sendo gerado no switch core dele e enviar isso para a nossa interface. Então, isso não vai comprometer, não vai interferir em lentidão na rede dele. Aí a gente tem umas outras questões, que é configurar o DNS, essa questão de inserir chave de registro, é a chave de registro que o CAIS gera para cada sensor, como eu comentei para vocês. Quando a gente está adicionando um novo sensor, a gente faz isso. Aí temos a questão dele pegar e gerenciar o serviço do IDS, ele consegue simplesmente identificar se o IDS está online ou está offline, se ele está ativo ou desativado, e ele consegue ativar isso. Ele consegue gerenciar o cron, simplesmente on-off, configurar o NTP da Engine, é muito importante nessa questão, principalmente quando a gente fala de questões de incidente de segurança, a gente tem que ter a data e hora certa. Checar o update, isso daqui é feito automaticamente, mas se ele quiser fazer manual, ele também consegue. E aqui ele tem um diagnóstico, onde ele consegue, aqui ele faz um ping e um trace route, para saber se a comunicação do sensor com o master está ocorrendo perfeitamente. Aí ele exibe esses resultados. Aqui eu coloquei um pouco mais de detalhe. Quando ele vai configurar a interface, o que ele tem que fazer? Ele simplesmente informa o IP, a máscara, o gateway e o DNS. Muito simples mesmo, bem trivial. Aqui é onde ele insere a chave de licença, que vai ser usada na comunicação. E aqui, pessoal, um pouquinho sobre o projeto, como que a gente está hoje. A gente tem 27 pontos de presença. A gente tem os sensores hoje, eles estão em todos os estados, a gente tem um sensor. E a gente tem 17 organizações no Brasil que já tem o sensor instalado. A gente está numa fase inicial ainda, ele foi desenvolvido ano passado, e agora a gente está no segundo ano dele. O primeiro ano, o intuito era colocar em todos os estados, e a gente conseguiu isso, colocando em todos os POPs. E agora, esse ano, a gente fez um trabalho com as universidades, um projeto piloto, chamamos algumas universidades, para fazer alguns testes, porque o ambiente deles é diferente. Quando a gente falava dos POPs, a gente tem mais controle. A RNP ela chega até os POPs, então a gente consegue controlar mais. Os switches e os roteadores que a gente usava nos POPs eram de própria propriedade da RNP. Então, agora, lidando com as questões de não usar mais nos próprios produtos da RNP e sim das universidades, a gente teve uns desafios diferentes e alguns aprendizados aí que a gente não tinha tido, algumas dificuldades que a gente não tinha tido antes, quando a gente estava lidando só com os POPs. Bom, a gente tem 44 sensores instalados e pretendemos aumentar isso bastante o ano que vem. Aqui é basicamente como funciona a integração do sensor com o nosso sistema de gestão de incidentes, que eu falei para vocês, que ele envia para o master os dados e também envia um e-mail para o nosso sistema de gestão de incidentes. Então, a gente faz a detecção, aí a gente tem um master,
temos o Suricata Engine, aqui o CAIS, né? O CAIS ele é responsável pelo master e pela engine, que está na instituição. A engine, ela gera os eventos e ela envia um e-mail já padronizado para o nosso sistema de gestão de incidentes de segurança. E aí, nesse sistema de gestão de incidentes de segurança, que é essa interface aqui, a organização consegue visualizar os incidentes que o sensor identificou. Ela não tem acesso, por enquanto, a essa interface administrativa que é o master. Ela sabe todos os incidentes, ela saberá, na verdade, ainda, né, todos os incidentes de segurança através de quando ela receber isso no SGIS, que a gente ainda não finalizou essas questões aqui, dessa integração, a gente está trabalhando nisso. Aqui é para vocês terem uma ideia da média de tráfego analisado, isso daqui por dia, para vocês verem o tanto que é monstruoso isso. A gente está aí aqui 700 gigabytes aí de tráfego analisado por dia. Essas quedas é a final de semana. Final de semana, as instituições desligam os computadores, então isso cai bastante. Mas é muito dado analisado, e isso acaba gerando muito incidente de segurança, muito mesmo. Aqui eu coloquei um pouco de informações sobre as questões do número de incidentes de segurança que a gente detecta por dia. A gente tem uma média de 37 mil incidentes de segurança identificados por dia, nesses 44 sensores que a gente tem instalado aí nas organizações. Mas não varia muito. A gente identificou, vou mostrar para vocês que não varia muito isso. O fluxo de atividade maliciosa ele é principalmente entrante, ou seja, as universidades sofrem muito mais ataques do que elas realizam. Então, elas são muito mais alvos de ataque do que elas geram. As principais portas que a gente identificou utilizadas aí. A gente tem a 177, a 123, a 110, a 993 e a 5093, que para mim foi uma surpresa. Eu, sinceramente, não conhecia essa porta aqui, quando eu fui fazer esse levantamento aqui. O que seria essa, vou colocar aqui a 177, seria o XDMCP. Ele passou a ter bastante notoriedade depois do ano passado, quando a gente teve bastante questões relacionadas a ataques de amplificação, que a gente teve diversos protocolos envolvidos, NTP, SNMP, DNS e outros mais. E, recentemente, os atacantes começaram a explorar uma vulnerabilidade nesse protocolo. Muitas pessoas acabavam deixando isso habilitado por padrão, e o fator de amplificação dele não é tão alto quanto o do NTP. O do NTP pode chegar, acho que até 560, o dele acho que é 30, é bem baixo, comparado com o NTP, mas já é um fator de amplificação grande, né, quando você leva em consideração. Muita gente acabava deixando isso vulnerável. A gente identificou também que tem muita gente ainda tentando explorar o NTP, tanto o NTP quanto o XDMCP, as pessoas acabam tentando explorar para fazer ataques de amplificação, mas o primeiro caso, o número é absurdo, né? 575 mil, né? É algo assim monstruoso mesmo, né? Depois, em terceiro, a gente viu questões de ataque a POP3, brute force tentando acessar esse serviço. Ataque a IMAP-S, também, a gente pegou bastante. E, por último, esse que me surpreendeu bastante, que foi o Sentinel License Manager. É um sistema que roda na porta 5093, na porta UDP. Foi algo, para mim, que me surpreendeu bastante. Eu não tinha conhecimento dessa ferramenta, pois eu fui ler um pouquinho mais sobre ela. E é um sistema para gerenciamento de licenças na sua rede. Então, eu descobri que muitas universidades utilizam esse sistema. E aí ele teve algumas vulnerabilidades um tempo atrás, e aí as pessoas começaram a tentar explorar essas vulnerabilidades. Por isso que a gente identificou bastante tráfego passando o nosso sensor tentando explorar isso. Alguns eventos que a gente detectou bem interessante. A gente identificou que na rede acadêmica a gente tem algumas máquinas que estão fazendo mineração de Bitcoin. Um amigo ali comentou um pouquinho antes sobre essa questão de Bitcoin, e a gente identificou isso, que temos várias máquinas que estão fazendo isso.
A gente identificou também que temos algumas máquinas aí envolvidas, que as pessoas estão fazendo acesso a alguns jogos online, e aí isso também passa no sensor, algumas coisas a gente pegou. Ataque de negação de serviço, não precisa nem comentar, isso era algo esperado, que a gente já sabia que iria encontrar, né? A gente identificou também questões de malware e, obviamente, máquinas que estão dentro da nossa infraestrutura, que estão agindo como controladores de botnet também. A gente identificou tudo isso. A gente identificou mais de 10 botnets diferentes no nosso ambiente, bastante coisa mesmo. Identificamos a Zeus, bem famosa, né? Keylus, essa outra aqui, o nome impronunciável, Xcode Ghost, Beacon. Então, temos bastante, assim, uma quantidade razoável aí de botnets detectadas, ou seja, a gente tem essas botnets ali, a gente tem máquinas infectadas, bastante máquina infectada ali. Esse é um dos problemas para a gente atacar aí bastante o ano que vem. Os próximos passos, pessoal, que a gente pretende fazer é o quê? Otimizar os nossos relatórios. Hoje, os relatórios que a gente tem no Master, eles já atendem bastante do que a gente precisa, porém, sempre é necessário fazer melhorias, e a gente está trabalhando bastante nisso. Fazer integração com outras fontes, por exemplo, a gente aumentar o nosso alcance, pegar outras blacklists, para colocar isso também no sensor, para que ele identifique e melhore o funcionamento dele. Integrar com o FotoDNA, que é um sistema de antipornografia infantil da Microsoft, é uma coisa que a gente pretende fazer também. Eu tive uma conversa há um tempinho atrás com uma moça da Microsoft, e eles têm esse sistema, então a gente pretende retomar esse assunto e fazer alguma coisa com eles, parece bem interessante. Aumentar o número de sensores nas instituições de ensino, esse também é o nosso principal objetivo, porque se a gente colocar mais sensores, a gente vai ver mais do que a gente vê hoje. E aumentando a nossa visão, a gente consegue passar isso para as organizações, para que elas melhorem a infraestrutura delas, deixem a infraestrutura mais segura. Bom, seria isso, pessoal. Agradeço a oportunidade aí do GTS e fico aberto a qualquer pergunta que vocês tenham. Muito bem. Temos um tempinho aí para perguntas, comentário. A gente tem uma pergunta online do Ellison Tomé. No caso, se ele funciona como somente um sensor capturando o tráfego via port mirror, o que não ficou claro é onde tem o bloqueio do tráfego suspeito. A gente não faz bloqueio do tráfego suspeito, né? A gente identifica isso e simplesmente informa a instituição, cliente da RNP, do que ela está fazendo. Mas a gente não bloqueia, a gente não tem essa política na rede acadêmica de aplicar restrições de, não, ele está fazendo uma atividade maliciosa, vamos cortar o link dele. Não, a gente não faz isso. Bom, eu sou Cristiano, da UFABC. A pergunta é bem simples. Quando que vai abrir novas inscrições para o programa de sensores? A gente estamos trabalhando numa proposta para a gente deixar isso como um serviço dentro da RNP, para que isso se torne algo assim que, quando chegar a internet, por exemplo, quando a instituição se cadastrar para receber a internet da RNP, isso já venha como um serviço oferecido. Essa é a nossa ideia. Mas a gente está finalizando alguns procedimentos mais jurídicos para disponibilizar isso de uma forma mais ampla para todos os clientes aí. Mais um comentário? Perguntas? Rubens? Não? Senão, um delay aí das perguntas. Não? Legal. Então, vamos agradecer ao Hildo. Obrigado, Hildo.